Olá, muito boa tarde. O Rio Grande em Movimento desta sexta-feira, 8 de fevereiro, está começando. E no programa de hoje, você vai ver. Bairro de Porto Alegre recebe pulverização de inseticida depois de confirmado caso de chikungunya. Famílias endividadas no Rio Grande do Sul, em janeiro, caiu a taxa das famílias endividadas. Cartão de crédito continua sendo a principal forma para novas compras. Polícia procura criminosos fortemente armados que atacaram agências bancárias em Ibirubá, no noroeste do estado. E no esporte, clubes gaúchos prestam solidariedade ao Flamengo, depois do incêndio no centro de treinamento que matou 10 jovens da base. E ainda a previsão do tempo e dicas de cultura para o final de semana. Fique conosco, o Rio Grande em Movimento está no ar. Confirmado o primeiro caso importado de infecção com o vírus chikungunya em Porto Alegre. Para prevenir novos casos, a região onde o paciente mora recebeu uma pulverização contra o mosquito transmissor na manhã de hoje. Agentes de saúde da Prefeitura de Porto Alegre começaram cedo a aplicação da deltametrina. O inseticida à base de água tem baixo teor tóxico para seres humanos e mamíferos em geral, mas é preciso ter cuidados. A deltametrina é um dos produtos mais seguros, ele é autorizado pela Organização Mundial de Saúde para uso no cotidiano das pessoas, quer dizer, nós estamos aplicando com as pessoas em casa, com as pessoas na rua, né? Mas nenhum inseticida é isento de risco. Ele pode causar pessoas com alergias respiratórias, por exemplo, tem que ter cuidado. Normalmente a pessoa que está abrindo a casa pergunta já se a pessoa tem alergia respiratória, né, ou asma, para que essa pessoa já fique fora da aplicação, se proteja mais, fique num quarto fechado para evitar que tenha contato direto com a aplicação do veneno, que de fato quando a máquina está lançando, a quantidade de produto que está saindo é bem grande, né? Essa é uma das 6 ruas do bairro Higienópolis que recebem a pulverização. A operação começou depois que foi confirmado o primeiro caso do vírus importado de um morador de Porto Alegre que tem histórico de viagens no Rio de Janeiro no mês passado. A ideia é que já foi passado o período de viremia, quer dizer, a pessoa não está mais, o paciente já não está mais com o vírus no sangue, então algum mosquito que possa ter entrado em contato com esse paciente e digamos, se infectado com o vírus da chikungunya, esse mosquito que é o nosso alvo hoje, ou seja, nós queremos eliminá-los e baixar também, com isso vamos baixar também a população de mosquitos nesse raio de 150 metros, mas o objetivo principal são os mosquitos que podem estar com o vírus da chikungunya nesse caso. Este é o primeiro caso do ano de chikungunya confirmado na capital gaúcha. O vírus é transmitido pelo mosquito Aedes aegypti, assim como a dengue e a zika. O inseto não coloca os ovos na água, mas sim em superfícies próximas. Por isso, a importância de uma vistoria semanal em pratos, vasos, ralos e calhas para a prevenção. O controle de mosquitos, em geral, não é feito com aplicação de inseticida, né? Feito com as medidas aquelas de controle preconizadas, eliminar os criadouros, a água parada. Mas quando nós temos a possibilidade de ter mosquitos contaminados com vírus, aí sim a gente entra com inseticida para matar os mosquitos adultos. Em Porto Alegre, mais de 1.400 armadilhas estão espalhadas para capturar as fêmeas do mosquito, responsáveis pelos ovos. Cada agente cuida de 70 dessas arapucas, que são atualizadas no site ondeestaoaedes.com.br. Aqui, os interessados podem acompanhar a captura, sendo que nos locais assinalados em verde não houve nenhuma e nos vermelhos, onde há 3 ou mais. Os insetos são enviados para um laboratório em Minas Gerais, onde passam por avaliação em laboratório. No ano passado, não foi registrado nenhum caso de fêmea infectada em Porto Alegre. E o prazo para empresas apresentarem projetos de concessão do Parque Harmonia aqui na capital já encerra na próxima semana. A manutenção do local gera despesa anual de mais de R$500 mil por ano aos cofres da prefeitura. É aqui que os gaúchos comemoram o dia mais importante para o tradicionalismo, o 20 de setembro, data que marca a Revolução Farroupilha. Mas o espaço também é utilizado o ano inteiro para quem gosta de ficar debaixo das árvores do Parque Harmonia.
No dia 14 de janeiro, a Prefeitura lançou o edital que prevê uma concessão para administrar o espaço. Além da administração, o edital também prevê a manutenção aqui desse espaço. Olha só, como a gente pode observar, o mato aqui, por exemplo, está bem alto e alguns serviços precisariam ser realizados por aqui. Afinal, esse espaço é um grande atrativo turístico e chama a atenção de muita gente de dentro e fora da capital. Que privatizar, não acho legal. A gente fez um churrasquinho aqui, talvez, né, dependendo da empresa que vir à frente, talvez não nos libere para esses momentos. Então, nós somos contra a privatização. Só que, na verdade, o local não vai ser privatizado. A Prefeitura quer fazer uma concessão. Na Prefeitura, buscamos obter projetos. Então, não é uma etapa ainda de seleção de quem vai ser o parceiro da Prefeitura. Isso aí só ocorre depois de uma licitação, que é uma concorrência, em que o projeto já está definido e todos os elementos, o termo de referência do que vai ser executado, já constam no edital. Então, nós estamos no momento anterior, é o momento em que quem vai participar, muito provavelmente, até nem será uma empresa que tenha interesse em explorar a área ou em desenvolver a área, mas sim uma empresa de consultoria ou uma universidade. Até o dia 14 de fevereiro, as empresas poderão apresentar os projetos ao poder público. O Parque Harmonia hoje é uma área extremamente subutilizada, uma área que precisa de fortes investimentos, e o que nós pretendemos é que a iniciativa privada coloque o seu dinheiro ali e que durante um determinado período de tempo possa fazer aí a atividade econômica vinculada. Na próxima semana, a Prefeitura deve finalizar a primeira etapa do chamamento público. O edital pode ser prorrogado. Criminosos fazem refém e trocam tiros com a polícia durante ataque a 2 agências bancárias em Ibirubá, no noroeste do estado. Mais de 40 brigadianos, com apoio de Santa Maria e de Cruz Alta, fazem buscas neste momento e barreiras na região. Criminosos usando fuzis atacaram as 2 agências no noroeste do Rio Grande do Sul, foi por volta das 4 horas da madrugada. Depois de fazer um morador de escudo humano e trocar tiros com um policial militar, os ladrões fugiram em 3 carros em direção a Carazinho. Mais de 40 homens da Brigada Militar fazem buscas e barreiras na região. Desde o início do ano, foram registrados 3 ataques com uso de explosivos no estado. A polícia ainda não sabe a quantia que foi levada. E o governo do estado anunciou que vai abrir o capital da Corsan na Bolsa de Valores para financiar o saneamento básico no estado. O executivo também vai vender o helicóptero do governo, avaliado em quase 3 milhões de reais. Em reunião com empresários gaúchos, o governador Eduardo Leite falou ainda sobre um assunto polêmico: a retirada da obrigatoriedade de plebiscitos para a venda de estatais. A reunião almoço do grupo de líderes empresariais teve a presença de nomes importantes da política gaúcha, como o prefeito de Porto Alegre, Nelson Marquesa Júnior, o presidente da Assembleia Legislativa, Luiz Augusto Lara, a presidente da Câmara de Vereadores, Mônica Leal, além de personalidades da política e do ramo empresarial. Após a apresentação do presidente do LIDE, Eduardo Fernandes, o principal convidado do evento, o governador Eduardo Leite, subiu ao palanque, mas logo preferiu ficar entre as mesas para fazer uma apresentação mais despojada sobre as metas e os desafios do Rio Grande do Sul. Assim como um paciente que não mudou os seus hábitos, não entendeu a doença que lhe acomete e o médico precisa repisar diagnóstico, o Estado, embora diga-se que sabe do problema, tem tido dificuldades em mudar os seus hábitos e mudar estruturalmente o Estado, ou seja, nós vamos ter que repisar diagnóstico e, a partir disso, principalmente, olhar para as perspectivas e ações que nós projetamos para o futuro do Estado. O governador ainda ressaltou alguns problemas apresentados pelas empresas de energia que estão na mira das privatizações. Por exemplo, na Sulgás, uma empresa que opera eminentemente em Porto Alegre, não é conhecida dos gaúchos fora da capital. A CE opera numa parte do território gaúcho, não é em todo o território. Então, a mesma coisa a Companhia Rio Grandense de Mineração. Então, inclusive, a atividade dessas empresas não é conhecida pela integralidade do povo gaúcho para que todos eles sejam chamados à decisão. Devam ser chamados à decisão os representantes. Ontem, o governo do estado protocolou na Assembleia Legislativa o projeto de emenda à Constituição sobre a retirada da obrigatoriedade da realização de plebiscito para a venda de estatais. A população
não escolheu representantes apenas porque não se tem a possibilidade de todos decidirem juntos. Porque isso a tecnologia já superou. Se nós quiséssemos, poderíamos então abrir mão de um parlamento e governar e decidir por decisões diretas da população? Poderia. A tecnologia permite isso hoje em dia. Não o fazemos porque sabemos que os assuntos são complexos e merecem análises técnicas e por isso delega-se a decisão aos seus representantes, aos deputados. E os deputados têm que exercer essa decisão. Eduardo Leite também respondeu sobre a reestruturação do funcionalismo. A análise das carreiras de funcionalismo, nós já estamos chamando a atenção, que deverá ser discutido, mas são temas mais complexos porque envolve um emaranhado de leis, de dispositivos que ao longo da história foram sendo criados, né, de novos benefícios, vantagens, cada uma numa legislação, são mais complexos. Então nós optamos por encaminhar a questão do plebiscito, que já está mais amadurecida, e paralelamente nós devemos encaminhar em breve a questão dos planos de carreira, com diálogo com as categorias. E nós seguimos falando sobre a proposta de emenda à Constituição Estadual que acaba com o plebiscito para a venda de estatais. Deputados gaúchos estiveram nesta quinta-feira aqui na RDC TV, no programa Cruzando as Conversas, e apresentaram opiniões divergentes sobre o assunto. Assista um pequeno resumo. Em primeiro lugar, essa cláusula jamais deveria ter sido emendada à Constituição. O foi durante o governo Olívio Dutra, acho que foi um equívoco da Assembleia Legislativa à época até aprovada essa PEC, e acho que hoje a gente está prestes a corrigir esse equívoco histórico que criou. Não se pensou, por exemplo, em criar uma proposta, um requisito de se ter plebiscito para criar empresas públicas, que é algo extremamente, que deve ser muito pensado, que é algo grave, algo que impacta o orçamento e cria novos gastos e gera um peso para as futuras gerações, mas se criou como uma estratégia defensiva para manter uma situação que afeta e prejudica milhões de gaúchos. Um diálogo, mas é um diálogo até ali, né? E deixa muito claro o governador que ele não entende que o estado do Rio Grande do Sul, que a população do estado tem condições de tomar decisão sobre algo que ele chama de muito complexo. Tá? Eu considerei isso, vamos dizer assim, um retrocesso em relação aos gestos de diálogo que ele fez, desde que ganhou e com todas as bancadas. Por que retrocesso? Porque a gente sabe dos limites da democracia representativa, temos uma leitura do que é o desgaste dos parlamentos nos últimos períodos, da política, tem obviamente uma marginalização da política, mas tem um desgaste muito grande da representatividade. Não há uma intenção de passar uma patrola na Assembleia, porque o parlamento é o lugar do diálogo, é o lugar do debate, é lá que se encontra a representação do povo gaúcho. Tá? Então, por todos esses aspectos, não é? E principalmente pela premência de uma reforma que comece a realmente mudar a estrutura do Estado do Rio Grande do Sul. É nesse sentido que ele já está trabalhando a questão da mudança dos planos de carreira, a questão da renegociação da dívida, do regime de recuperação fiscal. São vários aspectos, não é? Importantes, e essa PEC vem nesse intuito. Tá aí, o Cruzando as Conversas é sempre às 10h30 da noite. Bom, e agora a gente tem aqui no estúdio uma presença muito especial, que é uma escritora nigeriana que veio falar sobre um best-seller. Ela é escritora e também coach e já é best-seller mundial o livro dela, Como Perdi 40 Quilos. Bem-vinda, Remi Ouadokun. Obrigada. Boa tarde. Boa tarde. Bom, conta pra gente. Tu tá aqui há pouco tempo, né, no Brasil. Veio direto para Porto Alegre, né? Oficialmente 2 anos. Uhum. Mas eu nasci aqui, em Porto Alegre. Nasceu aqui e voltou para Nigéria, né? Sim, voltei para Nigéria. Bom, conta pra gente, então, um pouquinho da história do teu livro, né? Que conta bastante da tua história também. Sim. Quando é que surgiu a ideia de escrever ele e quanto tempo demorou a criação, o processo de criação, né? Eu perdi peso em 2013. Eu pesava 110 quilos,
Eu perdi 40 quilos em 10 meses. Em 10 meses? Sim. E um dia eu resolvi passear no supermercado e encontrei uma amiga que me conhecia com 110 quilos e ela não acreditou na minha transformação. E ficamos 4 horas falando sobre minha jornada e ela falou, você tem que escrever um livro ou um blog, alguma coisa. Eu falei, eu não sou a primeira pessoa para perder peso. Tem vários artigos online de graça para pessoas pesquisarem. Eles não precisam da minha história, mas ela insistiu. Eu resolvi fazer um blog que ficou viral em 3 dias. E eu pensei, acho que eu vou escrever um livro. Eu escrevi o livro, levou 10 meses também para escrever o livro e foi isso. Bom, ali tem uma foto, ó. Aquela primeira foto é de quando? É de 2013. E ali foi logo depois que tu emagreceu, uma das primeiras fotos, não? Não, esse aqui foi do ano passado. Uma foto atual. Então, seguem sendo 40 quilos ou teve mais, perdeu mais ainda depois? Eu perdi 5, mas depois eu achei muito magra, então eu fiquei com 40. Não 40 quilos, né? Menos 40 quilos. Pois é, e a gente está curiosa para saber o que é que tu fez. Tu pode contar, né? Sim, claro. Um pouquinho, pelo menos, a gente quer saber. Sim, eu tinha que mudar a minha alimentação completamente. Eu tinha que começar a fazer exercício. Mas também eu tinha que cortar muitas festas, cinema, porque toda hora que eu ia para o cinema eu comia um balde de pipoca com açúcar. Ia muito no cinema e comia muita pipoca? Sim, e coca. Então eu tinha que parar de ir para as festas, porque eu não me conseguia controlar, né, nas festas. Mas isso lá na Nigéria ainda? Isso na Nigéria, sim. E eu tinha que mudar minha alimentação. Essas são as 2 coisas principais. E também eu tinha que mudar o jeito que eu pensava em comida. Então, essas aqui foram as 3 coisas que eu fiz de diferente. Porque eu já tinha tentado perder peso antes, várias vezes, e eu não tinha conseguido. Pois é, eu queria saber se esse sempre foi o teu biotipo, como é que foi na tua infância? Tu também era uma criança gordinha, como é que foi? Era várias fases. Eu era gordinha, depois magrinha, gordinha, magrinha. Mas depois meu pai faleceu quando eu tinha 16 anos. E depois disso, eu só comia para conseguir, né, controlar a emoção. E foi lá que piorou as coisas para mim. Então, eu fiquei 10 anos obesa. 10 anos? Sim. E qual foi a tua sensação na primeira imagem que tu teve depois que tu conseguiu emagrecer tudo isso? Quando tu se enxergou, não sei se foi no espelho, se foi em foto, como é que foi? Atualmente, eu não achei magra. Depois que eu perdi 40 quilos, eu ainda estava me achando gorda. Eu ainda ia no shopping comprar roupas grandes. Só que quando eu comecei a sair de novo, minhas amigas, meus amigos começaram, você perdeu muito peso. Depois, um dia, eu botei uma foto antes e depois, e foi nessa época que eu vi, que eu notei que eu tinha perdido tanto peso. E o que mudou na tua vida depois disso? Tudo? Tudo. Primeiro, até com 110 quilos, eu estava muito doente. Eu tinha desequilíbrio hormonal. Então, eu menstruava um mínimo de 2 semanas, máximo 3 meses, sem parar, para 10 anos. Tá? Eu fui ver médicos nos Estados Unidos, no Brasil, na Nigéria. Eu tinha enxaquetas, eu tinha pressão alta, eu tinha colesterol alta. E eu tinha remédio para controlar tudo isso. Mas depois que eu perdi 40 quilos, o meu médico falou, você não tem que tomar nenhuma medicação mais. Então, 2013 foi a última vez que eu tomei algum remédio. Então, minha vida mudou completamente. E, claro, eu era estilista antes. E depois disso, eu fui para os Estados Unidos fazer uma certificação, que eu fiquei uma health coach. E escrevi 4 livros que foram best-sellers. E eu já trabalhei com mais de 12 mil pessoas em 10 países. Então, minha vida mudou completamente. Minha saúde, minha carreira e tudo. Quais são os teus outros livros? 2 livros são sobre saúde. Esse aqui, Como Eu Perdi 40 Quilos, jornada que mudou minha vida. O outro é Total Makeover Program. O terceiro é Mentoring, é sobre mentoria. E o 4º livro é O que eu precisava saber quando eu era gorda. Olha, que interessante esse aí também. Sim. Mas a gente sabe que todos são best-seller, né? Sim, todos. Sabe de cabeça quantos livros vendidos, nesse caso desse aqui? Do primeiro, sim, 10 mil. 10 mil livros. Sim.
e incluindo aqui no Brasil também. Incluindo no Brasil ainda não contamos. Aqui ainda não sabe. Sim. Bom, mas então a partir de agora, Sim, né? a partir A divulgação de agora. vai ser forte. Pois é, e conta pra gente também, esse processo em que tu se tornou coach, né? Foi meio junto, né? As experiências se misturaram um pouco, né? Então, como é que foi, assim, que essa mudança, essa guinada? Claro que foi impulsionada também pelo emagrecimento, né? Uma coisa levou a outra. Conta pra gente como é que foi. Não foi uma coisa intencional, não. Quando eu escrevi meu livro, eu só queria divulgar minha história, né? Compartilhar minha história com pessoas. Depois ficou um best-seller em 3 países, né? Estados Unidos, Canadá e Reino Unido. E pessoas começaram a mandar e-mail, me ajuda a perder peso, você pode me ajudar? E eu pensava, foi tão difícil para eu perder peso, eu não consigo ajudar ninguém a perder peso. Então eu falei, eu acho que eu vou, né, estudar, saber mais para poder ajudar outras pessoas. Então eu fiz a certificação e falei, tá, vou tentar com minhas amigas primeiro, se dá certo eu continuo. E foi assim que começou. Uhum. Foi tudo natural, né? Foi um processo natural. Não, obviamente não esperava que ia ter um sucesso tão rápido, né? Não. E por que tu indica assim a venda dos teus livros, principalmente esse que a gente está falando agora, né? Que impulsionou tudo isso. O que ele tem de especial? Eu sou muito honesta no livro. Eu não sei se todo mundo vai poder aguentar, mas eu vou falar que é minha história. E eu não escondi nada, né? Os desafios, como é que a primeira vez que eu me enxerguei como gorda, porque para 10 anos eu tomava remédio, eu usava roupa apertadas, mas mesmo assim eu não aceitei que eu era gorda. Né? Então, meu ex-namorado, que bom que ele é ex, falou que eu era gorda e eu fui para casa e olhei no espelho e foi nesse dia que eu me achei ou me vi como uma pessoa gorda. Então, tudo isso está no livro. Olha só, ele já te viu depois? Sim, sim. Que mas bom, tarde demais. Né? Isso faz muito tempo. Que bom, né? Que bom. Que maravilha. Bom, só para finalizar, então, onde é que o pessoal pode encontrar os teus livros? Tem algum site também? Sim, tem um site, tmp.com, tmpbrasil.com. Os livros estão lá e a gente manda diretamente para sua casa. Tá certo. Sucesso ainda mais. Obrigada. E volte aqui no programa. Obrigada. A gente agradece, vai para um rápido intervalo. Você deixa aí o teu comentário, tanto sobre as obras da Remy que a gente tratou agora, também sobre esse assunto, né, que impulsionou a venda dos livros dela, que são best-sellers mundiais. Coloca o teu comentário, a tua dúvida. Estamos ao vivo no Facebook RDC TV Digital, vai ali na nossa live ou então no nosso WhatsApp. A gente vai para um rápido intervalo e já voltamos. Estamos de volta com o Rio Grande em Movimento. Agora nós recebemos aqui a advogada Cristina Giordani, que vai trazer hoje aqui mais esclarecimento de dúvidas sobre um assunto muito especial. Mas antes eu quero dar as boas-vindas para ela aqui e comentar que nós já estamos com o nosso livro da Remy aqui, né? Sim, maravilhoso, adorei, gostei muito das dicas, eu acho que pode ser bastante proveitoso, Lilian. A Cristina que estava assistindo a entrevista aqui dentro, se vocês ouviram alguma gargalhada, era dela, tá? Porque ela estava super empolgada com a entrevista. Que bom que tinha um livro ali para ti, né? É verdade. Eu acho que, Lilian, isso é hoje em dia é um problema social, a questão do peso, e eu acho que qualquer dica de alguém que conseguiu ter tanta força de vontade em tão pouco espaço de tempo, eu acho isso um incentivo enorme para várias pessoas. Eu acho que pode ser um lucro para muita gente o livro da Remy, né? Com certeza, porque é um assunto tanto que virou best-seller rapidamente, né? E ela estava duvidando que poderia o pessoal se interessar, se tem tantos livros sobre o assunto, então... E quando ela fala especificamente na questão do quanto ela parou de ingerir remédios, né, do quanto as pessoas podem ficar muito mais saudáveis, eu acho sensacional, é uma excelente dica, Remy. Porque não é só pela estética, né, principalmente pela saúde. Claro. Bom, mas vamos ao nosso assunto, né, Cris, porque a gente tem aí dados que já divulgamos, inclusive aqui no programa, foi a pesquisa de endividamento e inadimplência do consumidor, que informa que caiu a taxa
taxa de devedores aqui no Rio Grande do Sul. Então, por isso, nós vamos responder algumas dúvidas aqui com a Cristina hoje sobre dívidas de juros e de cobranças para quem ainda está inadimplente, né? A gente teve aí, segundo cálculos da FEComércio, né, 63% das famílias tinham dívidas no mês passado e 65% em dezembro do ano anterior. Então, vamos começar. Falando em juros, né? Quais são os juros que podem ser cobrados pelos bancos? Olha só, vamos fazer uma distinção, Lilian. Existem os juros remuneratórios e existem os juros moratórios. Como diz a palavra, moratório vem da mora, né? Da inadimplência. Os remuneratórios normalmente são um financiamento, alguma compra que se faça assim. Então, se eu tomo o dinheiro emprestado, então eu preciso remunerar. Esses juros normalmente são mais elevados do que os juros moratórios, né? Claro. Bom, e a questão de prazos, o que o pessoal tem que ficar atento também em relação aos juros? Olha só, eu acho que, como toda boa receita não existe, né, Lilian? Mas assim, se as pessoas puderem, na hora de fechar os contratos, observar. Porque acontece o seguinte, os juros moratórios que vêm da mora, eles giram em torno de 12% ao ano, em média, tá? Mas os remuneratórios é um juro de mercado, ele pode ser bastante elevado, né? Às vezes 30%, 40%. Então, como precaução nunca faz mal a ninguém. Observe isso na hora que for fazer a contratação, né? A hora que for fazer o financiamento, observe o que está arcando, né? A gente tem que se informar também com as instituições. A gente sabe que tem umas que têm valor muito superior a outras, Exato. né? Mas em média, para ser considerado abusivo, precisa ultrapassar a média de mercado. Se estiver dentro de uma média de mercado, inclusive, Lilian, isso é um enfrentamento que o judiciário não faz, né? Então, assim, é uma situação bem difícil mesmo e por isso o cuidado antes da contratação, porque não é uma discussão simples de ser feita, né? Certo. Bom, se o consumidor realizar o pagamento antecipado de uma ou mais parcelas, tem direito ao abatimento proporcional dos juros e de outros encargos? Lilian, tem sim, tem direito ao abatimento, ele está antecipando, então ele está usando menos né, esse dinheiro que ele tomou emprestado, entre aspas, então sim, ele tem direito ao abatimento. Tem outra dúvida aqui em relação ao cadastro de inadimplentes, né? Depois de quanto tempo sem pagar a dívida que o nome do consumidor vai lá para esse cadastro? Pois é, olha só, Lilian, isso tem que normalmente, tá, acontece um mês de atraso, já é possível a inscrição. Contudo, normalmente ele precisa ser comunicado por carta, que será incluído no banco de devedores. Então, neste momento, normalmente nesta carta, inclusive, vem um prazo ali de 10 dias para que a pessoa regularize e a inscrição acabe não acontecendo, tá? Então, existem esses prazos que precisam ser cuidados. Mas ele precisa ser cientificado, não pode simplesmente ser escrito direto, aí não pode. E a gente tem aqui em Porto Alegre, ainda segue, o PROCON ainda divulga, né, a lista no site. Sim, divulga, sim. Assim, cuidado sempre precisa, uma organização a respeito das suas contas. Então, as pessoas precisam ter... E outra coisa, pode acontecer, inclusive, uma inscrição injusta. Né? Nem sempre a inscrição é justa, por isso a necessidade do comunicado anterior, né? Pois é, e também a questão dos valores, né, Cristina, que não precisa ser um valor alto, pode ser um valor mínimo, inclusive, né? Exatamente. Então, cuidado sempre é bom, né? Bom, o consumidor é obrigado a pagar taxa de abertura de cadastro? Não, o cadastro, ele é para a própria empresa, né? Então, o consumidor não tem que arcar com essa despesa, não é dele. Outra dúvida aqui, para poder fazer um financiamento, o banco pode obrigar que o consumidor tenha outros produtos da instituição? Não, Lilian, não pode. É proibido, inclusive. É proibido, isso é venda casada, né? E a venda casada é vedada. Então, não é necessário que ele adquira nada, nenhum produto do banco nesse momento, né? Pois é, quais são as tuas dicas, inclusive, nesse sentido, a venda casada, ali, que às vezes vem disfarçada, né? Geralmente vem bem disfarçada e a pessoa nem nota que está caindo. Não, mas olha só, vamos lá.
tudo que eu assino ou tudo que eu vou concordar, eu preciso ler antes, né? Então, sim, precisa se informar, precisa perguntar, precisa questionar se não estiver compreendendo o que está fazendo, né? Então, mas necessidade não tem. Uma coisa é a liberdade do que eu quero fazer, a outra coisa é a necessidade, não pode ser obrigado a fazer. Se eu digo que eu não quero, que eu não pretendo usar aquele produto, não é necessário, né? Pois é, mesmo que pareça ser um benefício, ou seja, vendido como um benefício, né? Que na verdade não é. É verdade, mas aí que tá. Eu preciso sempre ficar atento à negociação que eu estou fazendo, né? A pessoa pode ser incluída no cadastro de inadimplentes sem ser notificada previamente? Não, já respondeu essa. Não. Ela precisa ser cientificada que será inscrita para que, inclusive, ela possa ter esses dias para providenciar e, quem sabe, isso não acontecer, como eu já disse antes, né? E como é que, o que o pessoal tem que fazer? Porque teve umas mudanças, né? Antes era mais fácil, né? Acho que era só ligar para um número e conseguia fazer pelo telefone, agora não é mais assim para sair do cadastro. O que tem que fazer? Normalmente tem que procurar, né? Normalmente com o comprovante do pagamento, vai até lá e eles têm 5 dias úteis para fazer essa exclusão, né? Então, Serasa, o SPC, mas isso tudo é documentado. Eu desconheço essa via por telefone, eu conheço a via documentada. Sim, né? Atualmente é obrigado aí na instituição e aí sim, presencialmente também. Exatamente. Tem que ser feito. E o que é que o consumidor pode fazer para evitar problemas com os bancos? Essa pergunta tá... Essa não é muito jurídica, né? É uma pergunta, mas o cuidado na contratação, pensar, né, Lilian, se é necessário mesmo fazer a aquisição daquele produto, se eu tiver que fazer o enfrentamento desses juros remuneratórios, né? Eu acho que é bem importante perguntar antes, se informar, quem sabe até calcular, né, fazer uma projeção do quanto esse bem vai custar para mim lá no final, porque como eu te disse, como não existe um enfrentamento dessa questão dos juros, existe até uma certa proteção das instituições financeiras, o consumidor é que acaba ficando, na maioria das vezes, em maus lençóis, né? Então, sempre pergunte antes, se informe, tanto em relação ao banco, quanto em relação ao que eu vou pagar lá na frente, né? E tu tem alguma dica ou dicas para negociar as dívidas? Olha, assim, hoje em dia é comum, né, que isso seja bem aceito. Não havendo essa possibilidade, não conseguindo êxito, busque um advogado, né, Lilian? Então, daí, às vezes, é possível, através dessa intermediação, fazer a busca por essa composição. Mas as empresas têm uma tendência, principalmente, vou dizer, veículos, de entrar em contato, né, para que exista, normalmente, no final do ano acontece isso, existem campanhas, né, para que isso possa ser resolvido, mas se não conseguir, os advogados estão aí para dar um auxílio para as pessoas para fazer essas negociações. Tá certo. Eu estou espiando o nosso Facebook aqui para lembrar você que pode enviar a sua pergunta para os nossos entrevistados ou também o seu comentário. Vai lá em RDC TV Digital, vai na nossa live e coloca ali tudo que você quer saber ou comunicar para a gente, no nosso canal de comunicação, inclusive para a Cristina, né, que está toda semana aqui com a gente. Muito obrigada. Eu que agradeço, Lilian, até semana que vem. E não tem problema, nós temos as páginas, dúvidas dessas, as fáceis de a gente identificar, não tem problema, ficamos à disposição. Tá ótimo. Tem um livro já para o final de semana. Já vou aproveitar. Então, tá bom. A gente vai para um rápido intervalo, daqui a pouco tem esporte aqui no programa e temos também uma das notícias que mais está repercutindo nessa manhã da tragédia no Flamengo, no Rio de Janeiro. Também traremos as informações daqui a pouquinho. O Rio Grande em Movimento está de volta, chegou a hora do esporte aqui no programa. Infelizmente, hoje iniciando com uma notícia triste, né? Que é a tragédia no Rio de Janeiro, um incêndio aí que teve 10 vítimas. Vamos conversar então com o João Batista Filho, que nos traz todas as informações. Boa tarde, JB. É verdade, Lilian. Infelizmente, uma notícia ruim para o futebol, né? Porque o Flamengo investiu tanto no seu CT, fez um ninho do urubu completamente novo, gastou mais de 16 milhões no CT do profissional, tinha deixado e está construindo um CT novo para a base. No mês que vem eles se mudariam, não ficariam mais naqueles alojamentos, mas essa tragédia aconteceu, 10 pessoas perderam a vida, 10 sonhos, principalmente de vários meninos, destruídos. Mas a gente vai até o CT Luiz Carvalho
conversar com o repórter Guilherme Paz, porque tem um jogador do Grêmio que é formado nas categorias de base do Flamengo, esteve e conviveu por muito tempo naquele alojamento e vai dar um depoimento realmente emocionante. Gui Paz. Tudo bem, JB? Com toda essa questão do incêndio no Ninho do Urubu, o atacante Felipe Viseu, que recém chegou aqui no Tricolor Gaúcho, concedeu as suas primeiras palavras. Ele que é joia do Flamengo, morou no Ninho do Urubu. Ele foi revelado pelo Flamengo no ano de 2016 e muito emocionado conversou conosco. Viseu, você que é cria aí da base do Flamengo e que viveu, enfim, muito tempo lá no Ninho do Urubu, como é que recebeu essa notícia? E o que dizer num momento como esse? É triste, né, primeiramente. É difícil, porque eu vivi muito tempo lá, né? Estou emocionado, é difícil. E sei do sonho que a gente tem, né? De um menino chegar aos profissionais, realizar o sonho, ficar longe dos familiares. E não conseguir realizar um sonho. Eu sei que quando você tenta e não consegue, sempre tem a frustração. Mas ser interrompido é difícil, né? Não sei a causa realmente. Claro, sei que pegou fogo, né? Morei muito tempo no mesmo lugar, né? Sempre vivi muito bem lá, mas é lamentável, né? O que eu desejo para as famílias, né? É os meus sentimentos e muita força, porque sabemos da dificuldade que é de, sem dúvidas, perder um ente querido e principalmente o filho, ainda mais que está em busca do seu sonho. Mas, assim, para falar é complicado, porque é um momento de muita tristeza para nós. É o que eu falo, não é só o clube, é o futebol. Então, primeiramente eu quero desejar forças, né, ao clube, um clube que eu tenho muito carinho também, e a todos os familiares, muita força. Infelizmente, uma situação bem ruim, bem chata, e imagina a emoção de um cara que viveu naquele local, naquele alojamento, antes de qualquer julgamento. Interessante que ele sempre disse que foi bem tratado lá, que as condições que ele estava eram boas, e eu até li algumas reportagens, alguns depoimentos, um dos meninos contando que começou no ar-condicionado dele, que era no quarto dele, que ele conseguiu sair vivo, correndo, mas que as cenas foram desesperadoras. Moradores da região, um repórter, o Vene Casagrande, que é um amigo que cobre o Flamengo, contou que conversando com moradores da região, faltou luz várias vezes durante a noite, durante a madrugada, a luz caía e voltava. O Rio de Janeiro há pouco sofreu com enchentes, enfim, tudo vai ter que ser muito bem analisado. Acho que antes de fazer qualquer tipo de julgamento, a gente precisa dar tempo e, enfim, toda a investigação necessária para não cometer qualquer tipo de injustiça nessa hora em que os ânimos estão bastante exaltados e que está todo mundo muito emocionado com isso. Bom, mas futebol também é coisa boa. Eu quero falar sobre algumas coisas importantes. O técnico Renato Portaluppi acaba de confirmar na entrevista coletiva que o Grêmio está tentando o jogador Diego Tardelli. Na realidade, mais do que isso, o presidente Romildo e Carlos Amodeu, CEO do Grêmio, estão em São Paulo conversando com o Giuliano Bertolucci, que é o empresário do Diego Tardelli. O Diego está livre no mercado, seu contrato terminou dia 21 de janeiro deste ano, então ele vem só pelo salário. O problema é que o cara ganhava 3 milhões de reais por mês na China e estava pedindo 1,5 milhão de reais por mês para vir jogar aqui no Brasil. O Renato quer ele, diz que fez uma ótima proposta, que as negociações estão acontecendo, que ele está há 2 anos conversando quase que diariamente com esse jogador, nos últimos dias, pelo menos diariamente, conversando por telefone, ligando para ele, insistindo para ele vir jogar no Grêmio, e existe uma boa possibilidade do Diego Tardelli ser jogador do Grêmio, um reforço de peso para o Grêmio. Esta é a principal informação do dia no Tricolor. Diego Tardelli pode ser jogador do Grêmio. Que baita negócio faria o Tricolor. Não tenho dúvidas, eu acho que está pelo menos se antecipando uma possível saída do Everton Cebolinha na ponta direita, na ponta esquerda na realidade, né? Deve ser mais aproveitado naquela ponta ali, mas pode jogar nos dois lados. O Diego Tardelli é um cara de um nível realmente superior no futebol brasileiro. Agora a gente faz uma conexão e vai com o nosso helicóptero até o centro de treinamentos do Internacional, onde está Pedro Oliveira para atualizar a manhã do Colorado.
Odair Hellmann faz treino na manhã desta sexta-feira aqui nos gramados do CT Parque Gigante, com suspense para o time que vai enfrentar o Juventude no próximo domingo, às 5 horas da tarde no estádio Alfredo Jaconi. No treino de hoje, Odair pediu muita intensidade e velocidade dos seus jogadores. Emerson Santos, que se machucou no primeiro jogo da temporada contra o São Luís, foi totalmente liberado pelo departamento médico e pode voltar normalmente às suas atividades. O time que deve jogar contra o Juventude no domingo deve ter força máxima. Ele deve ter Marcelo Lomba no gol, Zeca, que é uma surpresa na lateral direita, porque ele ainda não começou nenhum jogo como titular nesta temporada. Os dois zagueiros são Vitor Cuesta e Rodrigo Moledo, Iago na lateral esquerda. Os dois volantes são Rodrigo Dourado e Edenilson. No meio de campo, D'Alessandro, Neilton e Nico Lopes. E no ataque, Santiago Trellis. O Inter treina amanhã pela manhã e à tarde viaja para Caxias para enfrentar o Juventude no domingo. Direto aqui dos gramados do CT Parque Gigante, Pedro Oliveira com as informações do Inter para o Rio Grande em Movimento. Valeu, Pedro. E ele citou aí que o Neilton é titular do Internacional. É sobre ele que a gente vai falar agora. Com força máxima, o Internacional vai enfrentar o Juventude no próximo domingo, às 5 horas da tarde no estádio Alfredo Jaconi. Tendo 2 vitórias consecutivas, isso é bom para dar confiança ao trabalho, para dar sequência e que a gente possa vencer essa partida para que a gente possa crescer e ter uma sequência de vitórias boa também. Mesmo com a vitória contra o Brasil de Pelotas para aliviar a pressão e se encaminhando para o seu segundo jogo como titular, Neilton ainda não marcou nenhum gol com a camisa do Internacional. Dos atacantes, apenas Nico Lopes quem balançou as redes. Então, Neilton, quando será que vai sair este gol com a camisa do Inter? Tô trabalhando firme aí para que eu possa fazer o gol aí o mais rápido possível. Também não crio muita ansiedade, porque isso acaba atrapalhando. Acho que isso acontece naturalmente, depois dos jogos. O que importa é tá jogando, ajudando a equipe da melhor maneira possível. E o gol, isso acontece naturalmente. Antes do Brasil de Pelotas, o time colorado tinha jogado apenas 4 jogos. O time titular esteve presente em 2 desses jogos. E neste pouco tempo de temporada, Neilton já conseguiu uma vaga como titular do Inter. Estou me firmando ainda, né? Estou trabalhando focado, trabalhando duro, igual eu falei no começo. Eu vim para ajudar, vim para agregar e estou procurando fazer o meu melhor. Dar o meu melhor nos treinamentos, em jogos, quando eu entro, quando eu saio jogando. Então acho que isso é importante para que o professor possa ter uma opção a mais. Então acho que isso é fruto do trabalho e espero tá ajudando aí da melhor maneira possível. Um assunto muito falado no estádio Beira-Rio é o nome de Paulo Guerreiro. O atacante chegou na última segunda em Porto Alegre, mas ainda faltam 2 meses para o peruano estrear com a camisa colorada. Os seus companheiros querem que ele jogue logo. Nós que futebol brasileiro gosta de um bom jogador, de um bom futebol, o Guerreiro representa isso aqui. Então acho que ele vem para ajudar, já tive algumas conversas com ele assim, mais ou menos, mas sabemos da qualidade que ele tem. Agora está fazendo aí uma pré-temporada, né, para que ele possa voltar ao ritmo. Então esperamos ele aí o mais rápido possível para que ele possa vir ajudar a equipe aí, agregar também. Sem Guerreiro Ocon, o Internacional vai para o jogo com o Juventude para vencer e se embalar no campeonato. Final de semana de Inter e Juventude na Serra, Grêmio e Avenida aqui em Porto Alegre. Tá certo, Lilian? Tá certo, JB. Muito obrigada pelas informações e mais atualizações a respeito da tragédia no Flamengo. A gente assiste ao longo da programação da RDC TV, né? Tem o Virando o Jogo e tem o esporte também no Jornal da RDC. Durante todo o dia, fique ligado também nas nossas redes sociais. Lembrando, estamos ao vivo no Facebook, RDC TV Digital. Vai ali e coloca o teu comentário, a tua dúvida, que a gente traz imediatamente. Daqui a pouquinho a gente vai falar aqui no programa sobre teatro, a dica para o final de semana, além da previsão do tempo. Vamos para um rápido intervalo e já voltamos. O Rio Grande do Sul volta a esquentar.
Chegam novamente as altas temperaturas por aqui, o tempo é bom aqui em Porto Alegre. Vamos saber como é que vai ficar, então, o início desse final de semana, esta sexta-feira. Vamos ver, então, as temperaturas no restante do estado. Em Alvorada, aqui na região metropolitana, mínima de 20 graus, nós tivemos hoje, as máximas vão chegar aos 32. Em Santa Cruz do Sul, no interior do estado, tivemos mínima de 19 graus e as máximas chegam aos 32 graus. Em Caxias do Sul, na Serra, as máximas chegam aos 26. E ainda em Cruz Alta, tivemos mínima de 21 graus e as máximas chegam aos 31. Já em Passo Fundo, mínima de 16 graus e máximas de 28. E lembrando que a Receita Federal abriu hoje consulta ao novo lote residual de restituições do imposto de renda. Segundo a Receita, serão pagos mais de 400 milhões de reais a contribuintes a partir do dia 15 de fevereiro. Para saber se a declaração foi liberada, os contribuintes devem acessar o site da Receita Federal ou ligar para o Centro de Informações 146. E começou o Cabide Solidário, uma campanha muito bacana da Prefeitura de Porto Alegre que arrecada roupas sociais para ajudar quem precisa numa entrevista de emprego. Vamos assistir. O Ivan tem deficiência física e mental. Ele está desempregado há 6 meses, mesmo tendo experiência na área de administração e de serviços gerais. Tem conhecimentos como Word, Excel na área de informática, né? Então, tem bastante conhecimentos aí, elétrica, serrar, eu faço tudo, entendeu? O rapaz aproveitou o dia D do Cine de Porto Alegre para buscar uma oportunidade de trabalho. Nesta quinta, o atendimento é especial para pessoas com deficiência. São 350 vagas oferecidas, algo que nem sempre ocorre para pessoas como Ivan. Na mídia mostra que tem vagas, né? Aí tu chega realmente não... Tu vai e não confere, aí não tem. Aí fica esperando uma semana, 2 semanas e nada, entendeu? Aí a pessoa passa para o seguinte e então é bem complicado. Existe a legislação federal que obriga que as empresas tenham, a partir de 100 funcionários, um número mínimo de 2% de pessoas com deficiência trabalhando e atuando. O Dia D é uma ação que a gente transformou ela em mensal, todos os meses a gente está realizando, anteriormente era realizado anualmente, visa a inclusão de pessoas com deficiências no mercado de trabalho. É importante porque uma das áreas que mais nos preocupa é a inclusão das pessoas com deficiência no mercado de trabalho. Isso é fundamental, não só para a sobrevivência, que todo mundo precisa trabalhar, mas principalmente também para a questão de autoestima. Melhora muito a autoestima, melhora inclusive a condição de saúde da pessoa, poder se sentir útil e poder trabalhar. Mas essa movimentação toda no Cine não é só pelo Dia D, não. Também acontece aqui o Cabide Solidário, uma campanha que arrecada roupas sociais, como camisas, blazers e calças, para quem não tem condições de comprar uma. E, claro, se apresentar melhor em uma entrevista de emprego. Em época de crise, de desemprego, a pessoa, ela prioriza o quê? Ela prioriza comer, se alimentar, né? O vestuário fica relegado a segundo, terceiro plano. Então a pessoa tem dificuldade e uma roupa bem apresentada, ela aumenta a autoestima, ela possibilita com que a pessoa vá mais entusiasmada, com mais esperança, com mais fé, com mais determinação para conquistar esse emprego. Esta é a 3ª edição do Cabide Solidário. Em 2018, foram arrecadadas mais de 2.000 peças de roupa. E neste ano, em apenas um dia, já chegaram mais de 500 itens. Tem de tudo e para todos os gostos e gêneros. O Luiz, por exemplo, está há meses em busca de uma vaga de porteiro, mas a falta de uma roupa social prejudica na hora da entrevista. Agora, ele tem o traje completo: camisa, blazer, calça, sucesso garantido. Eu estou levando aqui um terno, porque numa entrevista é muito importante, né? Fica por exemplo, a pessoa que procura uma vaga, né? Quando achar, se apresentar com uma roupa bem diferente, fica bem melhor. As doações podem ser entregues de segunda a sexta, das 8 da manhã às 4 da tarde, no Cine Municipal do Centro Histórico, que fica na Rua Sepúlveda, sem número. A campanha segue durante todo o ano. E o Rio Grande em Movimento fica por aqui. Nós voltamos na segunda-feira ao meio-dia. Um ótimo final de semana e até lá.